Pais queridos, amém? Vamos orar mais uma vez e aquietar o nosso coração nesse momento para nós ouvirmos aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Senhor, nesse momento nós nos voltamos para Ti agora, depois desse momento tão abençoado. Que privilégio é poder adorar o Teu santo nome e nos prostrarmos diante de Ti. Agora nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso nós queremos ler a Tua palavra e meditar nela, e que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, segundo aquilo que o Senhor já tem preparado para cada uma de nossas vidas e para a Tua igreja, Pai. Essa oração que fazemos, pedindo a Tua bênção nesse momento, em nome de Jesus, amém? Bem, nós estamos vivenciando essa série, Contentamento, para que nós não venhamos a viver de modo descontente, mas de modo contente na presença do nosso Deus e do nosso Senhor. E essa noite será a última mensagem dessa série, Deus assim permitindo. No próximo domingo é ceia do Senhor e depois nós vamos retomar então a nossa série de mensagens no livro de Daniel, tá bom? Mas eu gostaria de simplesmente, nessa introdução da mensagem dessa noite, lembrar com vocês aquilo que nós já vimos. Bem, a primeira mensagem que nós vimos a respeito do contentamento, nós vimos e falou ao nosso coração que nós devemos colocar o nosso coração no lugar certo. Se o nosso coração estiver no lugar errado, haverá tristezas, infelicidades e também descontentamento no nosso coração. E o texto que nós vimos foi o Salmo 73, onde Asaf, num dado momento da sua vida, ele contando a sua experiência ali no Salmo, ele diz que quase o pé dele se resvalou, ele quase se desviou. Por quê? Porque o coração dele encheu-se de inveja dos ímpios, que estavam prosperando, e ele olhou para a sua vida, e ele viu que a vida dele não prosperava como a dos ímpios. E foi um momento difícil na vida dele, muito difícil, a tal ponto que ele chegou a olhar para si e não viu utilidade na sua vida. Ele viu que todas as coisas que ele estava fazendo e a maneira com que ele estava vivendo, até mesmo para Deus não valia de nada, porque ele olhava para a sua vida, não via que nada acontecia, e ele olhava para a vida das outras pessoas, dos ímpios, que não serviam a Deus, e via que tudo acontecia de bom para com eles, que eles nem se cansavam. Mas o coração dele estava no lugar errado. Mas tudo mudou quando ele entrou no santuário, na casa de Deus, e aí ele percebeu, aí caiu a ficha, ele se atinou, o fim dos ímpios, a diferença que havia entre ele e os ímpios. E quando ali ele entrou no santuário de Deus, aí de fato ele viu o caminho que ele deveria andar, aonde ele deveria colocar o coração dele, e que contentamento somente em Deus. Se o nosso coração estiver no lugar errado, se o nosso coração estiver cheio de cobiça, de inveja, esse coração não viverá em contentamento. Por algum momento da vida, ele se alegrará, mas vida de contentamento ele não desfrutará. Então nós vimos isto nas duas primeiras mensagens desta série, e até nós vimos um versículo em que Asaf ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Prazer, alegria e contentamento somente
em Deus e não a outro. Amém? E a semana passada nós vimos numa terceira mensagem, em que nós meditamos e refletimos de que, para que possa haver contentamento, é necessário viver na direção de Deus. Quando nós não vivemos na direção de Deus, haverá com certeza descontentamento em nosso coração. Existem dois caminhos: o caminho de Deus e o caminho do homem. Existem duas direções. Você vive na direção de Deus, ou você vive numa outra direção que não é de Deus. E nós meditamos em Lucas capítulo 12, e vimos uma parábola, e nessa parábola em que nós meditamos, um dos versículos diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Na parábola vimos de que havia um homem rico, e esse homem rico ele só pensava em si mesmo, em crescer, em ser próspero, em ser cada vez mais rico, mas ele se esqueceu de Deus, ele não viveu na direção de Deus. Então quem não vive na direção de Deus, ele vai viver na sua própria direção, de si mesmo. E quando o homem ele vive na direção de si mesmo, quando ele vive para si mesmo, ele não vai encontrar contentamento, porque ele vai querer de tudo quanto é jeito, e ele vai até mesmo querer que pessoas venham satisfazer os seus próprios interesses e desejos, porque ali ele está entendendo que é a sua alegria, que é a sua felicidade, ali está o seu contentamento, não estará ali. Então vimos de que contentamento de fato, existe uma direção, existe um modo de viver, é viver na direção de Deus. Amém? Bem, vimos isso nessas mensagens anteriores, e nessa noite eu quero pensar com vocês um pouco mais sobre o contentamento. Eu quero pensar num dos versículos que nós lemos, aonde fala que Paulo ele aprendeu a viver contente. Eu acredito que tanto Paulo quanto Timóteo, e muitos que andaram com ele, viveram uma vida de contentamento. Paulo aprendeu a viver contente, e nós também devemos aprender. Amém? Ele aprendeu a viver contente. E nesses dias em que o mundo cada vez mais ensina que nós devemos ser felizes, que nós devemos conquistar e viver pelos nossos sonhos, aonde existem muitas pessoas infelizes, aonde existem muitas pessoas deprimidas, aonde existem muitas pessoas em depressão, aonde existem pessoas sofrendo por infelicidade de alguma situação, nós devemos aprender. Contentamento é uma questão de aprendizagem. Assim como Paulo aprendeu, nós também podemos e devemos aprender. A vida cristã que nós devemos viver, ela deve nos levar a uma maturidade espiritual. Se alguém chegar em mim e disser: Aguinaldo, você não mudou nada de 10, 20 anos para cá, eu vou me entristecer, porque não é possível um negócio desse, porque eu tenho que estar mais parecido com Cristo Jesus. Você precisa mudar, nós precisamos mudar. A vida cristã que nós devemos viver deve nos levar a uma maturidade espiritual. Nós precisamos ser diferentes por causa de Cristo na nossa vida. E se nós vivemos e buscar a semelhança de Cristo, nós vamos também crescer em maturidade
espiritual. Então a vida cristã que nós devemos viver deve nos conduzir a uma maturidade espiritual. Estar estagnado na vida cristã, na espiritualidade, imaturidade, não é de Deus para as nossas vidas. Os nossos pensamentos precisam mudar. O nosso coração precisa ser transformado, porque se não houver mudança, a nossa vida não está sendo conformada com a vida de Cristo Jesus. A vida cristã deve nos levar a uma maturidade espiritual, porque a maturidade, ela nos ajuda a compreender o que realmente importa na vida. A maturidade nos ajuda a compreender as prioridades da vida. A maturidade vai nos ajudar a compreender realmente o que vale, os valores. A maturidade vai nos ajudar a compreender verdadeiramente as riquezas, de que a verdadeira riqueza, elas não são terrenas, mas elas são celestiais, são aquelas que nos levam a ser ricos para com Deus. Por isso, nós precisamos prestar atenção na vida em que nós vivemos, se estamos sendo transformados ou não, se a nossa maneira de pensar está mudando ou não, se nós estamos sendo mais parecidos com Cristo Jesus. Paulo, ele aprendeu a viver, e ele foi um homem maduro, e maduro espiritualmente. Por isso, nessa noite eu quero refletir com vocês alguns versículos da carta de Paulo aos Filipenses. Creio que nós vamos ver algo que nós já vimos na série passada, quando vimos uma exposição da carta aos Filipenses. E esses versículos que nós vamos ver, vai nos ajudar a compreender alguns aspectos para uma vida de contentamento. Eu gostaria de encerrar essa série, vendo com vocês alguns aspectos, para que nós possamos ter e viver uma vida de contentamento. Mas, se você já abriu aí a sua Bíblia, em Filipenses, eu separei aqui algumas poucas perguntas, para nós respondermos a Deus nessa noite, e que essas perguntas possam mexer com você. E a primeira pergunta que eu faço é: qual é o seu maior propósito de vida? Você consegue pensar? Qual é o seu maior propósito de vida? Eu não sei qual é o seu, mas pensa nisso. O que toma o seu coração? O que realmente toma o seu coração? Que te leva a viver uma vida de tal maneira que você pensa que por aquilo que toma o seu coração você abre mão de tudo. Porque aquilo que toma o coração é aquilo que você tem por valor, por precioso, por importante. E você diz: por causa disso, eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo somente por causa disso. Porque eu quero isso na minha vida. Porque o seu coração está tomado com relação a isto. E uma terceira pergunta é: como você encara as circunstâncias da sua vida? Sejam elas boas, ou sejam elas não tão boas. Sejam elas prazerosas, ou sejam elas não tão prazerosas assim. Como que você encara? Como que você lida?
com as circunstâncias, com a adversidade da vida. Vamos pensar juntos. Aspectos para uma vida de contentamento. E o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é viver para o progresso do Evangelho. Paulo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E é muito interessante pensarmos nisso, porque Paulo estava preso, e ele estava escrevendo esta carta aos Filipenses, e aqui simplesmente ele fala de que a situação em que ele estava vivendo, aquilo que estava acontecendo com a vida dele, simplesmente estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Ele estava preso, sofrendo, mas ele estava olhando não para a sua vida de sofrimento e de uma vida de prisioneiro, mas ele estava olhando para o Evangelho de Cristo. Ele estava olhando para o progresso do Evangelho. Ele via que ainda estando preso, Deus estava usando a vida dele para que o Evangelho, por meio dele, por meio daquele momento tão difícil que ele estava vivendo, estava sendo pregado. Olha só que interessante, queridos. E por várias vezes nessa carta ele fala que ele estava alegre, que ele estava contente, e ele dizia para a igreja se alegrar com ele. E não havia tristeza no coração dele. Não havia descontentamento no coração dele nessa situação tão difícil, pelo fato de que ele não estava olhando para si mesmo, mas havia algo mais importante do que a própria vida dele, do que os seus próprios interesses, era o progresso do Evangelho, viver para o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado, é isso o que importa, não é a minha vida que importa agora, mas é o Evangelho que importa. E isso importava tanto para ele, que ele dizia assim: eu não sei o que eu quero, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu morro, se eu vivo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu continuar vivo, eu vou continuar a viver para Cristo, e se eu morrer, eu vou me encontrar com Ele. A morte para Ele é lucro, e o viver para Ele é Cristo. Por quê? Porque havia um propósito na vida dele, e o propósito que havia na vida dele não permitia que ele vivesse descontente e infeliz nas mais difíceis situações em que ele está vivendo. Mas era a maneira dele viver, e ele aprendeu isso com a vida. Viver por algo. E eu gostaria de ler com vocês os versículos 27 a 30. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia? Aí Paulo ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Ele está dizendo: vivei acima de tudo o modo digno do Evangelho. Queridos,
É necessário ter um propósito maior do que as nossas próprias realizações. Não faça da sua vida as suas realizações. Eu sei que aquilo que eu estou dizendo é totalmente contrário ao que os coaches falam, que é totalmente contrário a que pregadores da prosperidade pregam. Não tenha um propósito maior na vida, a não ser Cristo, a vida dele em sua vida. É necessário ter um propósito maior do que as próprias realizações. Não faça da sua vida e o seu contentamento as suas realizações, as suas conquistas. Você viverá insatisfeito e descontente, porque o coração que se apega às coisas terrenas, aos desejos do coração, ele é insaciável. E um coração insaciável, como nós vimos, não há contentamento, pelo fato de que ele sempre vai querer mais. Não é errado e não é pecado você ter projetos. Não é errado, não é pecado você alcançar coisas, você realizar coisas. Mas não coloque o seu coração nisto. Você viverá insatisfeito e descontente. Porque tantas coisas podem acontecer como não podem acontecer. É necessário ter na vida um propósito maior do que os desejos do coração, do que as próprias realizações. E Paulo diz: vivei acima de tudo de um modo digno do Evangelho. É o Evangelho que deve guiar a nossa vida. É necessário ter um propósito mais sublime na vida. E o propósito mais sublime que nós podemos ter na vida é viver para Cristo. Posso ouvir amém? Não há um propósito mais sublime na vida. O nosso coração precisa ser desarraigado deste mundo. O nosso coração precisa ser desarraigado das coisas dessa vida. E ele deve ser por inteiro voltado para Cristo. O nosso coração precisa se apegar àquilo que é sublime, aquilo que é majestoso, aquilo que é incomparável, que é Cristo Jesus. Amém? Essa era a vida de Paulo. E ele compreendeu isso, que havia uma sublimidade de propósito maior do que a sua própria vida. E essa sublimidade era Cristo Jesus. Por isso ele, estando preso, ele aprendeu a viver contente. Havia contentamento no coração daquele homem, não havia infelicidade, não havia insatisfação. E isso não quer dizer que não havia lutas. Isso não quer dizer que não havia dificuldades. Isso quer dizer que aquele homem era inabalável por causa de Cristo na vida dele. E é com essa alegria e contentamento que Paulo escreve esta carta. Ah, queridos, se nós tivermos esse propósito sublime na nossa vida, se nós tivermos um propósito maior na nossa vida do que as nossas próprias realizações, nós viveremos contente, amém? Viveremos contente. Por isso, volte os seus olhos, o seu coração para Cristo, para a vida dele e para o progresso do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou uma missão. Ele disse: vão, façam discípulo de todas as ações, batizem, ensinem, e eu estarei convosco até a consumação do século. Não existe propósito maior para a nossa vida aqui na terra, a não ser viver
para o Senhor Jesus Cristo, amém? E cumprir com a sua vontade. Aí está o contentamento. Aí está o contentamento do coração. Um segundo aspecto que nós podemos pensar nesse texto, nesta carta, é buscar os interesses de Cristo. Um dos versículos que nós podemos ler é: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente que cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses, eu escrevi errado aqui, é versículo 19, era para eu ter colocado aqui 20 e 21, mas é só para ver se vocês estão espertos. Por favor, então, vamos ler agora o certinho, então, por favor, capítulo 2, versículos 19 a 21, eu escrevi errado o endereço aqui. Então Paulo, falando para a igreja, ele diz assim, verso 19: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Timóteo, ele era um companheiro de vida, de missão, de evangelho de Paulo. Companheiro de Paulo. Timóteo é aquele que é considerado filho na fé, discípulo de Paulo. Um jovem que Paulo deixou em Éfeso para colocar em ordem a igreja. E aqui ele estava falando para a igreja de Filipos a respeito de Timóteo. E ele disse que, no verso 20, ele diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Verdadeiro contentamento está na vida que busca os interesses de Cristo. E havia uma realidade aqui nessa igreja, de que havia pessoas que não buscavam os interesses de Cristo, e nem os interesses dos irmãos, mas simplesmente viviam e buscavam os seus próprios interesses. E Paulo está dizendo que Timóteo é diferente, que Timóteo é diferente porque Timóteo, ele buscava os interesses da igreja, que Timóteo buscava os interesses dos irmãos. Isso quer dizer que o coração dele era diferente, gente. Era diferente, porque para você buscar os interesses dos irmãos, você tem que colocar os irmãos, a igreja em primeiro lugar. Nunca o irmão e a igreja estará em primeiro lugar
se você está vivendo para si mesmo e para buscar os seus próprios interesses. E isso é possível quando se aprende a amar o próximo. O próximo se torna mais importante do que você. Os interesses do próximo se tornam mais importantes do que os seus próprios interesses. Há uma mudança aqui dentro. E aí é possível entender de que, quando o coração é tomado pelo amor, o amor que nós cantamos dos montes corre para o mar, o teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração e deixarei. E o mundo será diferente se conhecer este amor, porque o amor de Cristo no nosso coração, ele transforma a nossa vida, amém? Transforma. Todos aqueles que um dia Cristo chamou, todos aqueles um dia que Cristo resgatou, perdoou os pecados, Ele derramou o amor no coração. Todos aqueles que são filhos de Deus, que são de Deus, existe amor dentro do coração. Posso ouvir um amém? Existe amor. O que muitas vezes falta é praticar o amor. O amor está aí. Você só precisa praticar o amor. E amar ao próximo é praticar o amor que um dia Deus derramou em nosso coração em Cristo Jesus. E como eu faço isso? Como que eu faço para eu me interessar pelo próximo? Você vai precisar simplesmente aprender a negar você mesmo, a negar o que você quer da sua vida, a negar os seus próprios interesses, pelo fato de que enquanto você colocar o seu interesse na frente da igreja, o seu interesse na frente da comunidade, o seu interesse na frente dos irmãos, o seu interesse na frente do próximo, o seu interesse na frente dos filhos, enquanto você colocar o seu interesse na frente, você vai estar vivendo para você. E você vai estar dizendo de que você é mais importante. Mas buscar os interesses de Cristo é atender ao mandamento dele: amar ao próximo. Posso ouvir um amém? Amar ao próximo. E quando isso é possível? Quando nós aprendemos a negar a nós mesmos, quando nós aprendemos a nos despojar de nós mesmos, aí o nosso coração estará livre. Estará livre para quê? Para nos voltarmos para o próximo e cuidar do próximo e fazer algo pelo próximo. E é isso que Paulo estava falando que Timóteo lhe fazia, que ele era esse homem. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo está dizendo assim: eu não conheço uma outra pessoa que se interesse mais por vocês do que Timóteo. Estou mandando ele aí. Ele se interessa por vocês. Aí, verso 21 diz assim: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, existe uma realidade aí, de pessoas que não vivem como Timóteo. Existe uma realidade de pessoas que buscam os seus próprios interesses, não se importa com o próximo, pois não busca os interesses de Cristo. Então, buscar os interesses de Cristo
vai nos levar a negar a nós mesmos, por amor a Cristo. Amar ao próximo é uma consequência, é um resultado do quanto nós amamos a Cristo, amém? Amar a Cristo. Se eu amo a Cristo, o meu coração ele se inclina a obedecer a Ele. Se amamos a Cristo, o nosso coração ele vai se inclinar pelos interesses de Cristo. São os interesses de Cristo que importam para nós. Viver uma vida buscando os interesses de Cristo vai trazer contentamento ao nosso coração, sabia disso? Amém? Vai trazer contentamento ao nosso coração, por quê? Nós não estamos com uma vida voltada para nós mesmos, mas para Cristo Jesus. É Ele que importa. São os interesses de Cristo que importam, e não os nossos interesses. Um terceiro aspecto que eu quero poder compartilhar com vocês nessa noite é desejar conhecer a Cristo. E esse aspecto também é maravilhoso demais. Viver uma vida de contentamento tem que passar por esse aspecto. Ter um coração desejoso por conhecer a Cristo. Abra sua Bíblia no capítulo 3. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 7. Deixa eu ler a partir do 4. Diz assim, 3:4. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto a zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esses versículos nos ensinam algo tão maravilhoso, e que Paulo aqui ele revela o seu desejo de conhecer a Cristo. Imagina você viver uma vida toda e não ter desejo por Deus, e não ter desejo de conhecer a Cristo. Gente, não existe uma pessoa mais importante, mais sublime do que Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Não existe. Em vida é esta pessoa que nós devemos desejar e buscar conhecer. Porque quem é Cristo? Foi aquele que veio ao mundo, foi aquele que morreu na cruz do Calvário, foi aquele que morreu no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar,
Foi aquele que ao terceiro dia ressuscitou para a justificação dos nossos pecados. Não existe uma pessoa mais maravilhosa, mais importante na vida do que Cristo Jesus. Se existe uma pessoa que você deve seguir, é Cristo Jesus, amém? Abre mão de todos aqueles que você segue no Instagram, porque todos aqueles que você segue no Instagram não se compara a Cristo Jesus. Existem pessoas que idolatram fulano e cicrano, batem palma, dá um joinha, dá um coraçãozinho, faz mais o que para compartilhar as coisas, para dizer, eu gostei da sua postagem, e geralmente é uma porcaria de postagem, e se alegra com tudo aquilo que é feio, que é horroroso, que é depravado, mas a Cristo Jesus não deseja. É Cristo Jesus que nós devemos desejar conhecer. Posso ouvir amém? É a Ele. É a Ele. Nós devemos ser seguidores de Cristo Jesus. É Ele que nós devemos seguir. É Ele que nós devemos desejar conhecer. E Paulo, ele tinha esse desejo. E para isso, Paulo, ele decidiu na sua vida: eu abro mão de tudo. Eu abro mão daquilo que eu alcancei na vida. Eu abro mão daquilo que eu sou. Eu abro mão. Por causa de Cristo Jesus. Amém? Eu abro. É necessário para isso, muitas vezes, abrir mão de coisas que parecem ser importantes, mas na verdade não são. Para você conhecer Cristo Jesus. Porque às vezes homens não querem abrir mão de coisas para seguir Cristo e para conhecer Cristo Jesus. Amados, nada na vida deve ser mais importante, mais valoroso e mais precioso do que Cristo Jesus. Nada. Por amor a Cristo, em conhecer a pessoa de Cristo, em seguir a Cristo, nós temos que muitas vezes abrir mão. E aqui está muitas vezes a luta, porque nem todos querem abrir mão, nem todos querem abrir mão do estilo de vida que tem, nem todos querem abrir mão do status de vida que tem e alcançou, nem todos querem. Mas quando Paulo ele foi alcançado por Cristo Jesus no caminho de Damasco, quando aquela luz brilhou e cegou os seus olhos, ele perguntou quem é, e Cristo Jesus respondeu. Naquele momento ele entendeu tudo. Naquele momento ele conheceu a Cristo Jesus. E a partir daquele momento ele decidiu: eu abro mão de tudo por amor a Cristo Jesus. Amém? Assim deve ser a nossa vida. Abrir mão de tudo. O nosso desejo por Cristo deve ser maior do que tudo. E nada pode, deve nos impedir a conhecer, a segui-lo. Aqui está o contentamento.
Mas às vezes o desejo do nosso coração não está em Cristo, não está em conhecer a Cristo, mas os nossos desejos estão em outras coisas, porque o nosso coração considera outras coisas mais importantes do que a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nessa vida e neste mundo, não há. O nosso tesouro maior deve ser Cristo Jesus, e nele nós devemos colocar o nosso coração. É a Ele que nós devemos desejar, e desejar conhecer o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Cristo Jesus, o Filho do homem, o nosso Redentor, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Amém? Não se apegue a nada nesta vida. Se há alguma coisa na vida que hoje você está apegado ou apegada, e que hoje você está entendendo de que está limitando, está sendo barreira, está dificultando você a seguir a Cristo e conhecer a Cristo, eu digo para você: abra mão para simplesmente você conhecer a Cristo Jesus. Amém? Abra mão. O desejo que Paulo ele tinha de conhecer a Cristo era tão grande, que Paulo, nos versos 9 e 10, ele diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sentimentos, conformando-me com ele na sua morte. Sabe o que Paulo ele desejava? Ele desejava que a vida dele tivesse tal comunhão com Cristo, de que a vida dele pudesse ser conformada com Cristo Jesus, na morte dele, nos sofrimentos dele. Peraí, mas agora eu não estou entendendo nada? Mas eu pensei que uma vida de contentamento iria me livrar da dor e do sofrimento. Ei, caia na real. Pelo fato de que nós vivemos num mundo caído, esse mundo jaz no maligno, e o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele já diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, que Ele venceu o mundo. Amém? E aqui, Ele quer que a vida dele seja conformada com Cristo. Ele quer ser parecido com Cristo. Ele quer que a vida dele seja transformada por Cristo Jesus, porque Cristo Jesus para ele é tudo. Igreja, imagina nós, cada um aqui dizendo: eu desejo Cristo mais do que tudo, e se for preciso para conhecer mais a Ele, eu vou abrir mão de todas as coisas que hoje eu considero importantes na minha vida, porque eu quero estar tão próximo, conhecer tanto a Cristo, que eu quero que a minha vida seja parecida com a vida dele. Imagina, que bênção. Amém ou não amém? Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Ter a nossa vida conformada, transformada, unida em plena comunhão. Aí está o contentamento. Ali nós encontramos a verdadeira vida e o verdadeiro contentamento. Então, quer viver de modo contente? Deseje conhecer cada vez mais a Cristo Jesus. Amém? Saia daqui nessa noite dizendo: Senhor,
agora eu entendi, eu preciso te conhecer mais. E é isto que eu quero na minha vida. Mas há um quarto aspecto, e último, é depender a vida unicamente a Cristo. Depender a sua vida unicamente a pessoa dele e a mais ninguém. Abra sua Bíblia no capítulo 4. Capítulo 4. E eu quero ler com vocês a partir do verso de número 10 até o verso de número 13, aonde Paulo ele vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele diz assim no versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa vida que Paulo ele vivia, em que ele tinha como propósito de vida Cristo, o Evangelho, o progresso do Evangelho, essa vida que tanto ele quanto Timóteo tinham de se interessar de ter os interesses de Cristo, essa vida que ele tinha de querer cada vez mais Cristo, desejar conhecer a Cristo, fez com que ele vivesse para Cristo, uma vida de total dependência a Ele. A única coisa que Paulo dependia era de Cristo Jesus, ninguém mais, porque a vida é para Ele. Se a nossa vida for para Cristo, nós vamos aprender a depender a nossa vida dEle. Mas se a nossa vida não é para Cristo, nós teremos dificuldade em depender a nossa vida e os nossos cuidados somente a Ele. E nessa vida de dependência, ele diz: eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver. Eu sei estar humilhado. Eu sei. Quando Paulo ele era humilhado por outras pessoas, quando a vida dele era comparada até mesmo por outros apóstolos, aquilo não afetava o seu ego, aquilo não afetava a sua autoestima, aquilo não afetava as suas emoções, os seus sentimentos, porque ele aprendeu a viver contente, sendo humilhado, porque o foco da vida dele não estava nele mesmo, estava em Cristo. Então palavras, xingamentos, não afetavam a sua vida. Eis um homem que não vivia de mimimi. E quantos hoje estão descontentes, depressivos, porque mexeram com a minha imagem, estão me humilhando da escola, estão me humilhando, e daí? Você vive para quem? Onde está o foco da sua vida? Você vai viver pelo seu sentimento, pelas suas emoções? Se a sua vida é para Cristo, então viva a sua vida para Cristo. Ou você não sabe que os ímpios são assim mesmo? Ou você não sabe que o mundo é assim mesmo, e você vai se importar com todas essas coisas? Se importa com Cristo, se importa em viver para Cristo. Então Paulo, ele sabia isso, viver em momentos difíceis como esse,
E ele aprendeu a viver quando ele tinha as coisas em abundância. E quando não tinha também, quando faltava tudo, ele também vivia. E ele disse: eu aprendi a viver em todas essas circunstâncias contente. Eu aprendi a não ver problema nessas coisas. Sabe por quê? Porque o coração dele não estava ali. O coração de Paulo estava em Cristo. Ele vivia para Cristo e dependia a sua vida unicamente a Cristo. Eu acredito que nesse tempo de pandemia que nós vivemos, cheio das narrativas do certo e errado, do que é bom, do que não é, Paulo viveria tranquilo, contente, sem medo, sem terror, sem terrorismo, sem neura, porque ele dependia a vida dele unicamente a Cristo, um homem maduro, que aprendeu a viver. Assim, queridos, nós devemos depender a nossa vida exclusivamente a Cristo. E não pode ser as adversidades, os tempos ruins, e não pode ser quando os nossos interesses não são satisfeitos, e não pode ser quando nós ouvimos um não, é que isso vai tirar o contentamento da nossa vida. Apesar de todas essas coisas, que fazem parte da vida, aonde há pecado, nós devemos aprender a viver contente, amém? Apesar disto, portanto, circunstâncias e adversidade servem para provar de Deus. O Senhor permite que nós tenhamos coisas, e o Senhor permite que nós não tenhamos. Pode ser que amanhã falte tudo. Você vai viver descontente? Não. Você tem Cristo. Você tem Deus. E o que você deve fazer? Depender de Deus. Voltar-se para Ele e provar dEle. Experimentar da bondade dEle. Experimentar da misericórdia dEle. E talvez você possa até lamentar e dizer: Senhor, essas coisas, elas não estão indo conforme eu esperava, eu planejei, mas Tu és Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Eu lamento essa situação de desgraça, de infortúnio, mas Tu és o meu Deus. E eu quero provar da Tua bondade nesse momento. Eu quero provar da Tua misericórdia nesse momento. Eu quero provar do Teu sustento nesse momento. Eu quero provar dos Teus cuidados nesse momento, porque eu sou Teu, Tu és meu, e eu vivo para o Senhor. A minha vida está em Ti, Tu estás em mim. É isto, experimentar e provar de Deus. É para isso que serve a circunstância e as adversidades. Amém? Aí está o contentamento. Deus é maravilhoso. E Deus permitiu que um irmão crescesse de tal maneira, e sofresse de tal maneira, para 2000 anos depois a gente ler esse texto e dizer: ele aprendeu, eu também posso aprender, amém? Eu também posso aprender a viver contente. Eu vou depender a minha vida mais de Cristo Jesus, e mais de ninguém. Não vou confiar em homens, eu vou confiar em Deus. E essas oportunidades de provar de Deus
ela nos leva ao amadurecimento espiritual. Deus quer isso de nós. Deus quer isso da sua igreja. Que nós venhamos crescer. A aprendizagem nos leva ao crescimento. A aprendizagem nos leva ao amadurecimento. Na dor e no sofrimento, Deus tem lapidado o meu coração. Na perda, Deus molda o meu coração. Eu não tenho do que reclamar. Porque as oportunidades, elas me levam ao amadurecimento espiritual. Amém? Talvez Deus esteja fazendo algo com você agora. E você não está entendendo. Mas talvez agora você esteja entendendo. Deus quer algo de mim. E eu não me atinei ainda. E porque Paulo ele vivia nessa dependência de Deus. É que ele olhou para as circunstâncias da sua vida. Que ele teve que aprender a viver por cada uma delas. Ele pôde olhar para Cristo e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu posso. Eu posso por causa de Cristo. Eu posso ser humilhado. Eu posso viver sem nada. Eu posso viver contente. Porque é Ele, é Cristo que me fortalece em todo o tempo da minha vida. Amém? Nós encontramos força, sustento, cuidado em Cristo Jesus. Aí está o contentamento. O contentamento não está na satisfação do nosso coração. O contentamento não está na cobiça do nosso coração. O contentamento não está nos nossos sonhos realizados. O contentamento não está nas riquezas. Todas essas coisas, elas podem fazer parte da vida e por um momento pode nos trazer alegria. No entanto, o verdadeiro contentamento está em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Por isso, nessa noite eu quero encerrar com você, dizendo: quer aprender a viver em contentamento? Tem um propósito maior na sua vida do que os seus próprios interesses. Tem o Evangelho e Cristo como propósito na sua vida. Quer aprender a viver contente? Busque os interesses de Cristo. Mesmo que buscando os interesses de Cristo, leve você a se despojar dos seus próprios interesses. Aí você vai encontrar o contentamento. Quer aprender a viver de modo contente? Se necessário, abre a mão de tudo, simplesmente para conhecer a Cristo. Deseje conhecer a Cristo mais do que qualquer coisa nessa vida, porque um dia você se encontrará com Ele. Amém? E hoje e sempre, dependa a sua vida unicamente a Cristo e a mais nada. Saiba que é Ele quem te fortalece e que te sustenta na caminhada da vida. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar.